Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui diretamente do estúdio da B3. Para quem é esquecido, B3 é o novo nome da Bolsa, Brasil Bolsa Balcão. Então, B3. E o assunto do programa de hoje parece-me muitíssimo interessante, porque você sabe que a gente, quase todos nós, né, ou muitos de nós, temos um carro. O carro tem pneu. O pneu fica velho, careca, que nem eu, mais careca do que eu, e você tem que se desfazer desse pneu. O descarte de pneus de automóvel, hoje, evidentemente, as coisas estão mais avançadas. Mas é um problema mundial, sempre foi um problema mundial. Inclusive, eu me lembro disso de tempos atrás, de países super desenvolvidos, que tinham muito carro e muito pneu, de mandar esses pneus para os países mais pobres, pequenininhos. É uma história bem complicada. Só para dar uma introdução. Tem um empresário que eu vou conversar hoje, que está com uma tecnologia, pelo que eu percebi aqui, super avançada para fazer o descarte do pneu. Inclusive, parece que esse descarte mais moderno, avançado, até produz subprodutos aqui, pelo que eu entendi. Mas vamos deixar ele contar a história para a gente, né? Trata-se do Robson Freitas. Ele é CEO de uma empresa chamada Bio5, ou Bio5, eu não sei como é que se é, Bio5. Bio5. E está fazendo um alto investimento aqui no Brasil, um grande investimento, e vai contar tudo, a tecnologia, tudo. Robson, boa tarde, muito obrigado pela sua presença. Boa tarde. Primeiro, fala como é que está um pouco para a gente essa questão do descarte de pneus no Brasil e no mundo, se você quiser. No mundo hoje, aproximadamente 13,5 milhões de toneladas de pneus são descartados todo ano. No Brasil, mais ou menos 530, 540 mil toneladas de pneus são descartadas todo ano. Existe uma lei no Brasil que faz com que as empresas que produzem ou importam pneu tenham que recolher esses pneus que são descartados no meio ambiente, e essa lei tem sido cumprida na sua grande maioria. Então o Brasil está bastante avançado nessa coleta de pneus descartáveis. É uma espécie de logística reversa, né? Você vende e depois você traz, que nem fazem com outros produtos químicos aí, né? Exatamente. E quando eles pegam, vai para onde esse pneu? Como é que ele é descartado? Aproximadamente 60, 70% desse pneu hoje ele é queimado em fornos e empresas que fabricam cimento. Apesar de ser uma tecnologia que é aprovada pelo meio ambiente, ela consome todo o pneu, ela não produz novos produtos, diferentemente da nossa tecnologia, que a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Entendi. Quer dizer, o pneu é simplesmente destruído. Correto, ele é Você- queimado para substituir outro tipo de combustível, por exemplo, coque de petróleo ou carvão. ele produz energia. Ele produz energia, Tá, exatamente. o único subproduto é Inclusive, o energia. termo utilizado é valorização energética, esse Entendi. termo utilizado para a queima do pneu. Agora, vocês estão montando uma fábrica que é no Centro-Oeste, se eu não me engano, ou já está montada. Mas como é que veio esse interesse? De onde é? Você é engenheiro? Você é químico? Eu sou engenheiro mecânico. Engenheiro mecânico. O dono atual da empresa que está sendo montada, ela não está operando ainda, ela está semi-montada, é em Cuiabá, no Mato Grosso, e eu fui convidado por um fundo de investimento, que é o dono atual da empresa, para assumir a presidência da empresa. Então, por que investir nisso nesse momento? Enfim, curiosidade minha. Olha, o fundo de investimento viu uma oportunidade de ajudar o meio ambiente recolhendo pneus que hoje é um problema. Ele acumula doença, acumula água, dengue, zika e outras doenças. E também viu uma oportunidade de um bom retorno financeiro. Porque é um bom retorno financeiro você fazer a reciclagem de pneus e tirar dele os produtos que podem ser utilizados para fazer pneus e outras coisas novamente. Num carro moderno hoje, que elementos que compõem o pneu? Aqui você vai contar tudo, aqui nem uma aula. Basicamente, o pneu ele É borracha, mas não é. o negro de fumo, que é o componente principal para a fabricação da borracha. Obviamente,
Tem pneus de bicicleta, pneu de moto, pneu de carro, pneu de caminhão, pneu que eles chamam de fora de estrada, que são aqueles pneus enormes para os maquinários de minas e coisas assim. Mesmo em agrícola também tem agrícola os pneus também. enormes. Então, dependendo do tipo de pneu, você tem uma variação percentual de cada um desses componentes. Mas, mais ou menos, você tem aí 30% é negro de fumo, 12% a 15% é aço, e aí você tem outros componentes tipo enxofre, várias coisas que compõem a parte química do pneu. Mas o grosso ali você tem negro de fumo, aço e ele está embutido dentro do negro de fumo, na borracha, e vira óleo no final. Quando você recicla esse pneu em alta temperatura, você retira óleo, que nada mais é do que derivado de petróleo. É mesmo, que curioso. Em torno de 50%, 45%, 50% do peso do pneu, depois de reciclado, vira óleo. Em torno de 30% vira negro de fumo. O que é o negro de fumo? É a borracha? Negro de fumo, ele é um derivado de petróleo. Ele pode ser vendido em pó ou em pellet. É basicamente um derivado de petróleo. Hoje no Brasil, temos aí umas duas ou três multinacionais que vendem esse produto. Ele, se você pegar assim e esfregar, ele é um pó. Mas ele basicamente é o que usa para fazer a borracha. E deixa o dedo da gente preto. Com certeza. Ele é utilizado para fazer tudo quanto é tipo de pigmentação preta, por exemplo, tinta de impressora, sola de sapato de borracha, parques infantis, pode usar asfalto, pode usar para fazer muita coisa. Uma coisa que é interessante saber, como é esse mercado que você falou que o retorno é bom. Concordo, porque eu não conheço o mercado. Uma empresa no Brasil, ela demora um pouco mais que em alguns outros países do mundo para se firmar. O investimento, se eu não estou enganado, é de $500 milhão, 500 milhões de reais? Esse seria o investimento para 5 unidades, que é o que a gente pretende ter no Brasil. Sim. Essa de Cuiabá seria mais ou menos um quinto, mais ou menos uns 100 milhões. 100 milhões. Isso. Aqui, tudo bem. Como é que é esse mercado? Tem muita empresa operando no descarte de pneus? Como é que funciona isso no Brasil? Existe hoje uma lei que exige que os fabricantes e os importadores coletem esse pneu inservível. Né? Okay. Eles são obrigados por lei a fazer isso. E esses pneus são, então, daí destinados à reciclagem por alguns tipos de empresas. Empresas que utilizam tecnologia de pirólise para reciclar e produzir novos materiais, hoje, acho que se não me engano, deve ter umas 2 ou 3 no Brasil, sendo que tem uma maior que fica aqui em Santana do Parnaíba, mas as outras são pequenas. A nossa empresa seria a segunda empresa de porte no país. Quer dizer, um mercado ainda pequeno aqui. No mundo, eu diria que o mercado de pirólise ainda é pequeno. Está começando. Está começando. Nós já vamos para o intervalo. Passou rápido aqui. É tanta coisa que eu quero saber que é um assunto que eu não conheço muito bem. Mas eu conheço mais a economia do que o pneu. Mas eu sei que os pneus inservíveis, como fala aqui o Robson, ainda são um problema quando eles têm que ser descartados. Nós vamos ao intervalo, rapidinho, já estou de volta, até já. Ok, estamos de volta. Hoje a conversa é sobre reciclagem de pneus. Avião tem pneu, carro, caminhão, trator, colheitadeira, bicicleta, né, moto e por aí vai. Então, o que não falta no mundo é o uso de pneu, né? Converso com o CEO da Bio5, Robson Freitas, uma empresa, um grupo que está investindo numa primeira fábrica no Brasil, lá em Cuiabá. Cuiabá, vocês sabem, Mato Grosso. Cuiabá é aquela cidade quando você desce do avião, o avião com aquele ar-condicionado 20, 21 graus, quando abre a porta do avião parece que alguém deu uma pancada na tua cabeça. Que é muito quente, Cuiabá é uma cidade muito quente. Mas é ótimo, é muito bonito. Bem, eu quero saber agora, vamos abrir o segundo bloco falando da tecnologia da pirólise, da Bio5. O que é exatamente isso? Pirólise é quebra por calor, sem a presença de oxigênio. Ou seja, não é queima, é quebra por calor. Ele basicamente derrete, para usar uma terminologia bem simples, o pneu nos seus componentes básicos. Negro de fumo, aço,
óleo, pouquinho de gás de síntese, que inclusive é utilizado no próprio processo para aquecer, então ele é autossustentável. Esse óleo pode ser vendido como combustível, ele parece muito um óleo de xisto, em termos das suas características químicas, ou ele pode ser usado para colocar num gerador estacionário e gerar energia elétrica. Ok. O negro de fumo volta para produzir pigmentos de tinta de cor preta, borracha, asfalto e outras coisas. O aço volta como um produto para matéria-prima para siderurgia. Quer dizer, ele não é queimado, ele derrete. Literalmente o calor faz ele separar as partes. Exatamente. É isso É que isso. acontece. Exatamente. E essa tecnologia vem de onde? De onde vocês trouxeram? Nós estamos trazendo ainda parte da China, parte dos Estados Unidos. A parte de pirólise é chinesa e a parte do preparo do pneu para que ele possa entrar na pirólise é americana. Ah, ele tem um pré-processamento antes de entrar. Correto. O pneu ele entra com 99,9% com o aço já retirado e em pedaços, em chips que a gente chama de pneu, na faixa de entre 1 e 2 centímetros. Isso, pedacinhos do pneu. Pedacinhos pequenininhos, sim. Para que ele possa ter uma performance, um desempenho da tecnologia a contento. Existem tecnologias hoje no mercado que você coloca o pneu inteiro lá dentro. Mas aí você tem vários tipos de problemas que tem que ser resolvido, inclusive o aço que está dentro do pneu que não foi tirado com antecedência. Isso causa alguns problemas de qualidade na frente. Então, agora que eu estou entendendo direito aqui a história. Quando você, no caso do negócio da Bio 5, quando você pega um pneu para descartar, você já tem que cobrar alguma coisa, porque você vai descartar o pneu. E aí você tem seu produto, você vai ganhar do outro lado também. Funciona assim, não? Mais ou menos. No passado funcionou assim. Hoje em dia, a gente, como uma recicladora, não recebe pelo pneu. A gente também não paga pelo pneu. A gente paga pelo transporte do pneu para ele chegar até a sua fábrica. No passado, os fabricantes e importadores pagavam um X para as recicladoras. Hoje não mais. E tem alguma justificativa para vocês terem escolhido Cuiabá como primeira unidade? Na realidade, o fundo de investimento, que é o dono da Bio5, ele adquiriu essa empresa de um fundador original que tinha tentado implementar a empresa e parou no meio do caminho, não conseguiu terminar. O fundo viu como uma boa oportunidade e adquiriu a empresa que já estava semi-montada em Cuiabá. Porque é um raciocínio óbvio meu aqui. Onde é que você tem mais pneu? Belo Horizonte, né? Deve ter Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. Mas por consequência você tem também muito mais competição pelo pneu. Okay. Eu disse há pouco que 60 a 70% do pneu hoje é combustível em cimenteiras. Tem muito mais cimenteiras aqui do que tem em Cuiabá. Cuiabá, se não me engano, no Mato Grosso, se não me engano, tem uma e não é muito grande. Então, a quantidade de pneu que tem lá não é tão grande quanto São Paulo, mas a competição também é bem menor. Então, acaba que é um bom local para se ter uma empresa de reciclagem. Tá vendo? Você pensa que para ter um negócio simples, tem que ter toda a logística. Isso chama-se em inglês business plan, não é isso? Exatamente. Você tem que fazer. Não adianta comprar matéria-prima cara. O criador da empresa Sadia, antigo lá, não sei se era Fontana, um dia contou para o neto como é que funcionava o negócio, né? Um negócio comercial. E é muito simples, a gente não pensa nisso, mas é muito simples. Ele dizia assim, você tem que comprar matéria-prima pelo menor preço que você conseguir e vender o seu produto pelo maior que você conseguir. É meio óbvio, né? Mas é assim que funciona. Bom, esse processo da pirólise é o que? Estou imaginando eu aqui, que é como se fosse um grande forno, quente, para chuchu, e aí vai descarregando esses pedacinhos de borracha, é isso? Isso, borracha. Borracha, o aço já saiu. A maior parte é. O aço deve ser o quê? Uma espécie de uma rede que tem no pneu? Sim, mas como ele é picado antes, ele não sai inteiro, ele sai em fiapinhos. Mas é aço do mesmo jeito. É aço do mesmo jeito. Aí vai lá e quanto tempo fica lá para processo concluir? Ele é contínuo, ele fica algumas horas dentro do reator, mas ele é contínuo. Existem processos que não são tão avançados, que é por batelada. Então você põe lá dentro aquela quantidade X de borracha, de pneu picado, e aí depois você
para tudo, abre, retira aquilo lá, enche de novo e aí continua, faz isso algumas vezes por dia. No nosso caso ele é contínuo, ele está entrando e saindo 24 horas por dia. Ah, então, agora você me fez lembrar de um negócio legal. Não eram as siderúrgicas que quando desligavam o forno era uma encrenca para voltar a Sem funcionar? dúvida, sem dúvida. Porque você perde calor, você perde energia. Assim contínuo não. Com certeza, o contínuo é muito mais Você eficiente. você vai ter que ter fornecimento de tantos milhares de... É por aí, né? É por aí. A gente vai, a Cuiabá vai operar aí entre, num primeiro momento, 40 a 50 toneladas de pneu dia. Tá? Então, se você pensar que na média um pneu tem 5 quilos, aí vai ter pneu mais e pneu menos. Sim. Mas na média 5 quilos, 50 toneladas, a gente tem 10 mil pneus dia processados. 24 horas. 24 horas, 330 dias por ano. Para um mês, mais ou menos, para manutenção. Uau, é coisa... Bom, o ser humano sempre encontra solução para as coisas. Era um problema, vai acabar... O problema ou vai deixar de existir, ou pelo menos vai diminuir bastante. Bom, e essas unidades que o senhor me falou, o senhor não, que você é mais novo que eu, elas têm prazo para serem implantadas? 10 anos, 5 anos? A de Cuiabá está em processo, imaginamos que até abril, maio de 2019 ela esteja operacional. E aí, na sequência, vamos operar aí 1 ano para demonstração de tecnologia. Uhum. 1 ano depois a gente deve começar todas as outras 4 em paralelo. E aí, imagino que até entre 8 e 10 anos, todas elas estejam na sua capacidade máxima. Exige-se o quê? Um espaço muito grande? O que precisa de... O nosso A área é terreno, grande? o nosso terreno em Cuiabá tem 25 mil metros quadrados. É uma área É uma área industrial. considerável. Sim, exige uma área razoável. Você tem que ter lugar para onde chega o pneu. Perfeitamente, porque Tem o que pneu não ter- pode ficar no meio ambiente. Se ele ficar no meio ambiente, ele vai acumular água de chuva e aí ele causa um problema. Eu mesmo, semana passada, eu moro num lugar que tem muita mata. Apesar da minha vacina ter vencido apenas em 2011, e os laboratórios dizem que tomou uma, não precisa tomar mais, eu fui tomar contra a febre amarela, porque... E pneu com água é o que há, né? É o berçário de Dengue, Dengue, febre amarela, zika e o diabo, né? chikungunya e outras coisas. E chegou no intervalo. Olha, você Passa ouviu? Esse ponto eletrônico aqui, eu brinco aqui com o Kleber, já começou a rir. Porque quando o entrevistado ouvir o que está falando aqui, é porque eu estou tão surdo que ele tem que parar de fazer o programa, entendeu? Tem que ser um som meio baixinho. Converso com o Robson. Robson Freitas é CEO da Bio5, ele é engenheiro mecânico. Correto. A Bio5 está com uma novidade que é um tipo de descarte de pneu mais, digamos, moderno, não é queima, para dar seu produto. Muitíssimo interessante. Eles vão estar lá, eles estão montando lá em Cuiabá. Cuiabá pode não ter a quantidade de carro que tem outras grandes capitais do Brasil, mas o que deve ter muito mais pneu de caminhão, de trator, de coletadeira, que são pneus ainda mais robustos. Mas para concluir essa conversa, nós voltamos daqui a pouquinho. Até já. Ok, estamos de volta. Esse é o último bloco. O assunto é reciclagem de pneu. Muitíssimo interessante, pelo menos eu estou adorando a conversa com o Robson Freitas, que é o CEO. O CEO é o presidente, chefe executivo, o chefe geral do negócio. Eu ia traduzir, mas não. É CEO, você já sabe o que é. Da Bio5. Bio5 está entrando, está no Brasil, está montando sua primeira fábrica para reciclar pneu por uma tecnologia conhecida como pirólise. Piro é de fogo, eu sei, isso é da tempo de escola lá. Mas não é queimar, é calor. E tem aqui 2 ou 3 coisas que é importante você explicar nesse último bloco. Tem alguma previsão de quanto tempo vocês vão conseguir atingir essa meta de 20% dos pneus a serem reciclados aqui? A gente acredita que 8 a 10 anos a gente consegue atingir os 20%. Desses 13 milhões, quanto é hoje? Não, 13 milhões e meio de toneladas é mundo. Hoje no Brasil, mais ou menos... Meio milhão, 500. Meio milhão de toneladas, 500, perdão, desculpa. Isso, 20% disso seria 100 milhões de toneladas, mais ou Que menos. é um bocado de pneu. Isso. E esse é o objetivo 100 de vocês. mil toneladas. 100 mil. É. Esse é o objetivo Das cinco plantas, correto. Uhum.
E usa muita mão de obra antes de eu ir para o outro? Olha, uma planta como essa nossa lá vai utilizar em torno de 50 pessoas. Tanto na parte operacional quanto na parte administrativa, segurança. No Brasil, cada emprego é vezes 4, 50 vezes 4, 200 empregos. Ela não utiliza mais porque ela é uma planta bastante automatizada. Tem muito investimento em automação. Hoje em dia, com robôs e essas coisas, né, você não... Aliás, esse é um tema para se discutir, não em um programa, né? Em vários. Tem que ser uma série. Uma série. O que vai sumir de emprego e o que vai chegar de emprego, ninguém sabe nada, né? Verdade. Parece a tal daquela moeda que eu te falei. Parcerias, me sugeriram aqui. Vocês vão trabalhar com parceiros ou tudo por conta de vocês sozinhos? Olha, o fundo de investimento, que é o dono atual da Bio5, está sempre disposto a fazer parcerias, a considerar, discutir bons negócios. Que tipo de parceria, por exemplo? Podemos aceitar investimentos, podemos aceitar fazer alguma planta, uma dessas novas plantas que serão investidas, pode ser feita em parceria com alguma outra empresa. Por exemplo, certamente teremos parcerias com fornecedores de pneus. Então, isso quer dizer, se existe uma lei para... Posso dar nome de pneu? Não tem importância, né? Se existe uma lei para Goodyear, nem sei se tem esses pneus, Firestone, um que tem, que eu sei que é o francês do bonequinho, todo mundo conhece, é o Michelin. Se eles têm obrigação de reciclar, eles podiam fazer parceria com você ou com quem quer que seja. Então, existe a parceria, justamente que eles doam os pneus para que eles sejam reciclados. E aí a empresa que faz a reciclagem do pneu fornece a eles um certificado de destino, ou seja, você deu o destino final àquele pneu. Então, existe essa parceria no fornecimento de pneus. Agora, uma pergunta para o engenheiro. Eu tive uma vez aqui com um entrevistado, até foi secretário da Agricultura, talvez até você conheça, o Zazo, João Sampaio. E ele é produtor de látex, de borracha natural. A minha pergunta é o seguinte, ele me disse o seguinte, que, por exemplo, que avião tem que ser borracha natural, o pneu, não pode ser sintético. Na desmontagem, né, que é o descarte, tem alguma diferença entre pneu que seja de borracha natural, né, de látex, e pneu sintético, de borracha sintética? Não. É tudo borracha? Tudo borracha. A diferença é que o equipamento que você vai instalar para fazer o pré-processamento do pneu, ele tem limitação de tamanho. Então, digamos que ele foi projetado para caber um pneu de diâmetro máximo 1,20 ou 1,5. Se você tem um daqueles pneus fora de estrada gigantescos, ele não teria como entrar no equipamento direto, ele teria que sofrer uma pré-processagem antes de entrar nesse equipamento. Senão não cabe. Senão não cabe. Ou seja, ele tem que ser cortado em 4 pedaços ou algo dessa forma para que ele possa entrar no equipamento e passar pelo processo. Eu não tenho ideia, pneu de avião é grande também, né? É grande, mas não é tão grande quanto esse. Não chega a mais de 1,5 m, né? É nessa faixa aí de 1,20 m, 1,5 m, eu diria. Porque a pancada, vocês imaginam a pancada que dá isso quando desce, quando... O pneu de avião ele é feito de uma maneira, obviamente, a suportar esses impactos do avião. Então ele tem uma estrutura totalmente diferente, ele tem muito mais aço do que o pneu normal. Claro, para aguentar o impacto. 50 toneladas, sei lá quantas toneladas. Exato. Os produtos da reciclagem basicamente são esses que você falou. É aço, borracha e o petróleo lá, o subproduto. É óleo de pirólise, que é um óleo combustível, que pode virar energia elétrica, se colocado num gerador. É o negro de fumo, nos Estados Unidos chamado de carbon black. E o aço e o gás de síntese. Esse gás é utilizado no próprio processo. Pela própria energia de sustentabilidade. E o tipo de... Quer dizer, a rentabilidade desse negócio, de uma maneira geral, ela começou a operar em quanto tempo o negócio já se torna sustentável, eu digo, financeiramente? O payback desse investimento é da ordem de 5 a 6 anos. É o que a gente tem estimado nesse momento. E esse fundo que é o dono é o que? É um fundo americano? É nacional. É um fundo nacional. Brasileiro? Brasileiro. Olha que interessante. Ele tem aí vários investidores privados, institucionais, mas é um fundo nacional. E de onde veio a ideia, por exemplo, porque sempre se queimou o pneu. Hoje a coisa está um pouco melhor. Mas quando você queima, você polui, todo mundo sabe. Certo.
Não existe uma proibição para não queimar, existe? Eu não conheço nenhuma lei específica que proíba se queimar pneu, mas no caso de queimar de uma maneira controlada, existe a lei de destinação dos resíduos sólidos, que aí as cimenteiras que queimam pneu hoje, elas têm uma autorização do meio ambiente para fazê-lo de uma maneira controlada. Agora, fora da maneira controlada, eu não conheço nenhuma lei nem de um lado nem do outro. Agora, quando você derrete, vai pelo processo de pirólise, vamos falar um pouco do jeito certo, né? Sim. Isso não produz fumaça, produz... Ela produz, sim, algum tipo de exaustão do sistema, mas que também é filtrado e o pouco que sai, ele é filtrado e controlado para que o que sai para o meio ambiente não seja poluente. Então, por exemplo... Não produz CO2, porque não tem queima. Então, o CO2, que é o nosso principal pesadelo hoje em relação ao efeito estufa, né, gás de efeito estufa, isso o processo de pirólise não produz. É curioso, a gente fala tão mal do CO2 e não haveria vida no planeta sem CO2 também, né? É verdade. O mundo é cheio de contradições. As plantas precisam do CO2. Pois é, só a gente não comeria, né? Na questão, por exemplo, o Fundo Nacional, e vocês vão ter cinco unidades, né, no Brasil inteiro, e o processo que vocês estão trazendo, vocês é que estão trazendo. Sim. Só para eu ter Sim. certificação, não é um processo que já tenha no Brasil. Existe uma empresa no Brasil que tem um processo que eu diria, bem semelhante. Eu não conheço a fundo, né, porque até não deixa de ser um concorrente, vamos chamar assim, claro, que também pode virar um parceiro amanhã. Sim. Mas até onde eu sei, a tecnologia é muito semelhante a essa chinesa que nós estamos trazendo. Os chineses, para a gente acabar o programa, os chineses, eu digo sempre isso aqui, tudo eles inventaram, os asiáticos. A bolsa, eles inventaram por causa do arroz. Bolsa que nem a B3. Uhum. A pólvora, eles que inventaram. O macarrão, eles que inventaram. E, pelo visto, também inventaram um sistema tecnológico para queimar pneu eficientemente. Esses chineses dão trabalho. Maiores compradores de alimentos do Brasil, né, soja e tal. Vocês estão em boas mãos, parece. Não se fala muito em drone. Todos os drones que trouxeram aqui no programa, tudo chinês. Chinês tem que ficar atento. Fica de olho. É complicado. Você fala mandarim também, não? Não. Então não foi você que foi lá falar com eles? Não. Eu fui, mas não, falando inglês. Falando inglês. Robson, muito obrigado pela entrevista, muito prazer. Adorei o assunto. Quando tiver para inaugurar e tal, podemos voltar a falar desse. Será um prazer. Que o assunto é muitíssimo interessante mesmo. Muito obrigado, tá? Eu que agradeço. Obrigado. Até a próxima, então. Gente, muito obrigado. Até o próximo programa. Obrigado. Tchau, tchau.